Começa agora a mensagem do entardecer. Muito bem, amado irmão ouvinte, pela graça de Deus, estamos em mais uma audição do programa A Mensagem do Entardecer. Toda sexta-feira agora, aqui a partir das 22 horas, você sintoniza esta emissora amiga nesta programação de A Mensagem do Entardecer, que vai das 22 às 23h30. E das 23h30 às 0 horas você tem Fé para Vencer com o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Uma mensagem de Deus a seu favor. Toda sexta-feira aqui nós temos essa programação abençoada, começando às 20 horas com o programa Palavras com o irmão Amaro Ferreira. Às 22 entra a mensagem do entardecer e 23h30 Fé para Vencer. É uma noite de palavras aqui. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, conforme Paulo nos ensinou na sua carta a Tito, no capítulo 2. Meu amado ouvinte, você pode participar desta programação ligando aqui para a rádio no 34620147, fazer o seu pedido de oração ou alguma pergunta acerca da nossa fé. E nós queremos lançar uma pergunta no ar para o meu amado irmão que deseja participar. Em Apocalipse capítulo 17, nós já por 2 sextas-feiras estamos tratando deste assunto acerca da queda de Babilônia. No capítulo 18 de Apocalipse, versos 2, 3 e 4, e também no Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Eu queria perguntar ao meu amado irmão ouvinte, baseado em Apocalipse 17, verso 5, quem é esta mulher? De Apocalipse capítulo 17, verso 4 e verso 5, quem é esta mulher? A mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Para você, meu amado ouvinte, quem é esta mulher? Ligue para nós, participe 3462-0147. Nós vamos ouvir uma melodia e depois estaremos retornando. Deus abençoe a todo você, meu amado ouvinte. Todos vocês, né? Meu Deus, eu estou aqui. Olha para mim, vem me socorrer. Meu Deus, eu preciso de ti. Não me deixes assim, vem me valer. Vem me valer. Há muito eu me entreguei a ti e aceitei o teu real perdão. Confesso que não me esqueci de ti e creio sim na tua
tua proteção, querido Deus, amor perfeito. Eu quero ter a paz dentro do peito, ó Deus de amor perfeito, toma meu coração. Meu Deus, eu estou aqui, olha para mim, vem me socorrer. Meu Deus, eu preciso de ti, não me deixes assim. Vem me valer, vem me valer. Há muito eu me entreguei a ti e aceitei o teu real perdão. Confesso que não me esqueci de ti e creio sim na tua proteção, querido Deus, amor perfeito. Eu quero ter a paz dentro do peito, ó Deus de amor perfeito, toma meu coração. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Muito bem, amado irmão ouvinte, nós lemos a Bíblia em Apocalipse capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4, e Apocalipse capítulo 17, versículos 4 ao versículo 6. E nós perguntamos, antes da melodia, nós perguntamos a você, meu amado ouvinte, quem é esta mulher
de Apocalipse 17, versículos 4 e 5 e 6. Ligue para nós, 34620147, e responda, participe aqui da programação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmão Amaro, nós estamos tratando aqui acerca desse assunto dessa Babilônia, né? Fizemos uma varredura pela história, pegando desde lá o princípio, em Gênesis capítulo 10, ali com a Torre de Babel, verso 11, né? É verdade. A Torre de Babel, e mostrando, lembrando até daquela visão de Daniel, da estátua. É verdade. E Babilônia estava ali representada pela cabeça de ouro, né, daquela estátua ali, o rei Nabucodonosor, que dominava ali e mandava e desmandava ali no mundo de então, que era o rei de Babilônia. E vimos que Babilônia, ali atrás, foi quem introduziu o politeísmo na terra, que é a adoração a várias divindades. O paganismo foi introduzido, deu-se início ali na era de Babilônia. E Babilônia, ela deixou de existir fisicamente. Outros dominantes tomaram forma, tomaram lugar. Os medos e persas vieram. Depois vem o Império Grego, os gregos, e aí vem Roma. E nós sabemos que, e vimos através da história e da própria Bíblia, em Apocalipse 13, que a Roma, tipificada na Bíblia como besta, foi ferida de morte, mas que se levantou. É verdade. Se levantou. Isso tipificando, olhando para a história, nós vemos que a Roma dos imperadores, que foi um império terrível, que durou centenas de anos, muitos anos, né? Muitos anos, é verdade. Mas foi decaindo, a Roma dos imperadores foi decaindo, e chegou na sua fase terminal, né? Deixando de ter o domínio mundial, deixando de ter o domínio das nações, ali no ano de 476, da era cristã, com a queda de Constantinopla. Isso está na história, né? Mas que um poder religioso estava sendo edificado. Nós vimos isso já em programações passadas. Um poder religioso estava tomando forma, que começou sutilmente ali na primeira era da igreja, que o senhor está estudando aqui, a era de Éfeso. Começou sutilmente na era de Éfeso, com aquilo que a Bíblia chamou em Apocalipse 2, verso 6, de obras dos Nicolaítas, é verdade. que era justamente uma conquista dos leigos, que estava começando a acontecer ali, na era de Éfeso, onde homens dignatários, ungidos pelo anticristo, pelo espírito do anticristo, estavam se levantando no seio da congregação cristã. E aí nós falamos, irmão Amaro, que o povo está esperando o anticristo chegar. É verdade. Quando ele já estava lá atrás, né? É verdade. Primeira carta de João, capítulo 4, ele vai denuncia que o espírito do anticristo já estava ali no mundo. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 18, ele também fala disso, que o espírito anticristo estava ali, o anticristo estava ali já operando. Anticristo é antipalavra. É verdade. Tudo aquilo que é contra a palavra é anticristo. Então, este poder religioso, ele começou a se formar desde a era de Éfeso, através das obras dos Nicolaítas, quando Satanás
ungiu falsos apóstolos, a Bíblia denuncia acerca desses falsos apóstolos, ungiu dignatários para introduzir doutrinas de perdição no seio da cristandade, que Paulo chamou de lobos cruéis, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, ali pelo verso 29, ele declara isso, ele adverte os irmãos de Éfeso, os anciãos de Éfeso, Paulo adverte acerca disso, que ele temia que depois da partida dele, né, se manifestaria lobos cruéis dentro de vós, não pouparão o rebanho, introduzindo doutrinas de perdição, com o objetivo de atrair, olha, atrair é uma conquista, atrair os discípulos após si. E aí estas obras dos nicolaítas, meu amado irmão ouvinte, de Apocalipse capítulo 2, verso 6, ela chega a ser doutrina. É verdade. Em Apocalipse 2, lá pelo verso 14, não é isso? É verdade. Ela chega a ser, é verso 15, Apocalipse capítulo 2, ali pelo verso 14, verso 15, chega a ser doutrina. Doutrina é ensinamento. Ou seja, eram ensinamentos errados, que os apóstolos primitivos não haviam ensinado, que estavam se introduzindo no seio da congregação cristã. Os lobos cruéis, varozes. E quem prega, quem discursa, quem ensina em sentido religioso é o profeta. É verdade. Em Apocalipse capítulo 2, verso 14, você tem a figura do profeta Balaão. É verdade. Aparecendo ali. Que é justamente tipo do falso profeta, meu amado vinte. Vá seguindo aí o raciocínio. Satanás sai do ministério anticristo, encarna e vai exercer o ministério de falso profeta. Não é assim? É verdade. Isso está representado, meu amado irmão, na figura de Balaão. Balaão foi aquele profeta lá do Velho Testamento, um profeta mercenário que recebeu dádivas para amaldiçoar o povo de Israel e teve que uma jumenta falar para ele que ele não devia ir, né? Ele estava com os olhos feitos de patinha, só via cifrão. Ele lembra muita gente, né? O Balaão lembra muita gente. Os pastoradores Balaão, né? Balaanita. Então veja, aparece a figura de Balaão ali, que é tipo do falso profeta. Por que isso, meu amado irmão? Porque Satanás sai do ministério de anticristo, contra a palavra, encarna nesses dignatários, homens de posse, de intelectualidade que foram se levantando no seio da congregação cristã, e ali passa a exercer o seu ministério de falso profeta. Foi quando ele começou a pregar as suas mentiras, as suas doutrinas de perdição. Vai linkando isso com Atos capítulo 20, verso 29. Ele começa a trazer as suas doutrinas de perdição dentro da igreja cristã. E nós já estamos ali, em Apocalipse 2, verso 14, nós já estamos ali na era de Pérgamo, quando foi a era onde a igreja se casou com o Estado, com a política. Que período é esse da história? Nós estamos ali no 3º século, lá pelo ano 313, quando um imperador romano chamado Constantino supostamente se converte ao cristianismo e ali estabelece a religião cristã, o cristianismo, como a religião oficial do império. Numa jogada política, ele faz cessar as perseguições aos cristãos e estabelece o cristianismo como a religião oficial do Império Romano.
porque o cristianismo estava avançando. Multidões estavam se convertendo ao Senhor. A igreja estava avançando. E aí, Roma dos imperadores estava caindo. Havia divisões. Império Oriental, Império Ocidental. A coisa estava dividida. E Constantino, numa jogada política para se fortalecer, ele então oficializa o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Nós já vimos isto em programações passadas, só estou dando uma recapitulada. E aí, chegando na era de Tiatira, a quarta era da igreja, ali em Apocalipse capítulo 2, você vai vendo aí na sua Bíblia, nós temos aparecendo ali, meu amor, a figura daquela mulher chamada Jezabel. E nós já aprendemos que Jezabel, que mulher na Bíblia, aponta para a igreja. Mulher na Bíblia aponta para a igreja. E aparece aquela figura ali de Jezabel. Uma mulher que se diz profetiza. É assim que a Bíblia diz. Mulher que se diz profetiza. E que engana os meus servos com suas doutrinas, né? Você vai entendendo que mulher é essa que nós estamos querendo falar aqui, irmão. Veja Apocalipse capítulo 2, ali pelo versículo 20, mas tem um contra ti, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos, para que se prostitui como dos sacrifícios da idolatria. Aqui, neste período da igreja, na era de Tiatira, este poder religioso estava já totalmente estabelecido. É verdade. O que o profeta de Deus chamou de falsa vinha. E aí o cristianismo, ele se tornou em duas vinhas, irmão Amaro. Sim, meu querido irmão. A vinha verdadeira e a vinha falsa. A falsa vinha. A falsa vinha. E a falsa ou o falso sempre vem do verdadeiro. É preciso que haja um verdadeiro para que o falso se manifeste. É por isso que não tem nota de 200 ainda, né? Porque não tem a original, né? Pois é, não existe nota oficial de R$200. Então por isso que não apareceu o falso ainda. É verdade. Que o falso só aparece quando há o verdadeiro. É verdade. Então, neste período aqui da igreja, nesta era de Tiatira, este poder religioso, irmãos, estava já totalmente estabelecido. Havia uma hierarquia, né, irmão Amaro? Estabeleceu-se uma hierarquia, um poder vertical, homem sobre homem, padre, bispos, arcebispos, cardeais, né, e chega a ser um papa. É verdade. Um poder político religioso, o poder dominante que escravizou a mente das pessoas, estava estabelecido aqui na quarta era, a era de Tiatira. Tinha o poder das armas, porquanto era a religião oficial do império. É verdade. E aí é quando Roma dos imperadores decai e se levanta a Roma papal, a Roma dos papas. E aí nós vimos o Concílio de Nicéia, no ano 325, que Constantino convocou, aquele Concílio de Nicéia. E aí estamos aqui com o livro A História da Igreja, de Jesse Lima Hubut. Hubut é o escritor, o historiador. E ele diz assim, irmão Amaro,
na página 81 desse livro, ele diz: a primeira controvérsia apareceu por causa da doutrina da Trindade, especialmente em relação ao Pai e ao Filho. Ário, presbítero de Alexandria, mais ou menos no ano 318, defendeu a doutrina que considerava Jesus Cristo como superior à natureza humana, porém inferior a Deus. É a doutrina das testemunhas de Jeová. Não admitia a existência eterna de Cristo. Pregava que Cristo teve princípio. Meu amado ouvinte, o que teve princípio foi o homem. Porque ele foi criado. Ele foi gerado, né? Ele teve princípio. O homem teve princípio. É o princípio da criação de Deus. Mas Cristo, o Logos, não teve fim, de maneira nenhuma. Nem princípio, nem tem fim. Mas o homem, a carne, que foi gerada, né? Teve princípio. Ele diz: não admitia a existência eterna de Cristo. Pregava que Cristo teve princípio. O principal opositor dessa doutrina foi Atanásio, que era um diácono, né? Também de Alexandria. Atanásio afirmava a unidade do Filho com o Pai, a divindade de Cristo e sua existência eterna. A contenda estendeu-se a toda a igreja. E nós cremos na unidade do Filho com o Pai. É verdade. Eu e o Pai somos um, não somos dois. Eu e o Pai somos um. É verdade. É assim que está escrito. Então você precisa ver o Pai no Filho. O que a Igreja Romana fez, desde lá do Concílio de Nicéia, do ano 325, foi repartir a divindade em 3 personalidades distintas. É aqui onde está o erro da doutrina da Trindade. Porque nós aprendemos com o profeta de Deus que Deus é perfeito em 3. É verdade. Pai, Filho e Espírito Santo. É verdade. Mas Deus não é 3. Deus é um. Deus é um. É verdade. Crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Porque até os demônios creem e estremecem. É Tiago, capítulo 2, verso 19. Não é assim que está escrito? Irmão Luiz, olha, para quem tem revelado, não tem nada difícil. Não. Porque Hebreus 13 e 8, 8 e 13, né? 13 e 8, 13 e 8. Então, ali já tá dizendo completamente. A Bíblia nunca diz que Deus é trino. A Bíblia diz que Deus é único. É único. É único. Crê, Israel. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Crê, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um único, não é trino. Porque não pode se chocar. Se a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, não é outro. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem, no passado, hoje, presente e eternamente. Não é verdade? Efésios 4 e 10 diz: aquele que subiu é o mesmo que desceu, não é outro. É verdade. E quando a pessoa diz que Jesus Cristo é a segunda pessoa, está dizendo que Deus é uma pessoa. Está chocando, porque Deus não é uma pessoa, Deus é um espírito. Ele é uma pessoa em Jesus Cristo. Não é verdade? Porque Jesus é a pessoa de Deus, não Deus a pessoa de Jesus Cristo. É verdade. Não é verdade? É porque ele inverte as coisas, dando Bíblia ao povo, agora de maneira errônea. Não é verdade? Porque o diabo, ele é sofista em palavras. Não é verdade? Então o que acontece? Acontece que é a mesma coisa que aconteceu no Natal, nascimento de Jesus em dezembro.
Porque tem que ser nécio. Porque a Bíblia é a verdade. Amém. Porque o que é a Bíblia não é a palavra de Deus, e a tua palavra é a verdade. A Bíblia diz que no mês sexto, e a Bíblia diz que Jesus, a gestação de Maria, foi normal. Ele não nasceu prematuro não, que naquele tempo não tinha nem incubadora. Não é verdade? E com 6 meses não se criava não. Então o que acontece? Acontece que o homem, ele está se esforçando, irmão, para tirar do caminho correto aqueles que verdadeiramente já são destinados à morte. Porque esse povo, irmão, não estão sendo enganados não. Esse povo já é destinado à morte. Porque foi o próprio Deus que enviou o espírito do erro. Ninguém quer ir para o inferno não. Por que a pessoa vai para uma igreja, cantar, dizer que Jesus é bom, pregar, fazer todas essas coisas aí para o inferno? Mas ele não pode perceber que eles estão no erro. Porque está no erro. Porque Jesus, ele não vai passar por cima da palavra dele. É verdade. Ele disse, passe-se o céu e a terra. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não de passar. Agora, porque eu sou um camarada relaxado, eu sou um homem que faço um caminho para mim próprio e o povo que me segue, ele vai passar por cima da palavra dele para me beneficiar, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Amém. Então é isso que está acontecendo, que o povo são nessa, irmão. Porque a Bíblia diz que ele é o primeiro e o último. É o primeiro e o derradeiro. Amém. Fora dele não há Deus. Não é verdade? Porque toda adoração é dada a quem? A ele. A Jesus Cristo. E quando João se prostrou diante do anjo, que ele disse, adore a Deus. Não é verdade? E a Jesus Cristo foi dado toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o louvor. Porque ele é Deus. Se ele não fosse, ele não recebia adoração. Ele estaria quebrando o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, que era outro Deus. Ele disse que veio fazer cumprir. Ele veio cumprir, não veio abrogar nenhum só o tio nem o Jota. Não é verdade? E agora ele encerra fortalecer. E a lei estava fraca, estava enferma. Ele, quando esteve na terra, fisicamente, ele recebeu adoração. Porque ele é Deus, ele podia receber adoração. Porque o que é Deus? Deus é objeto de adoração, e Jesus Cristo é a pessoa de Deus. Deus estava em Cristo, porque quem estava recebendo ali a adoração era o próprio Deus. Não era o homem. Não era o homem não, era o próprio Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. É verdade. Não é verdade? Porque ninguém poderia ver. Por que Jesus é Deus? Porque ninguém nunca viu. Ninguém nunca me viu. A pessoa vê o casulo onde eu habito. É verdade. E Jesus Cristo, ele era o casulo, ele era o veículo. Porque o seu carro não é o Senhor. O seu carro lhe conduz. Era isso que Jesus Cristo era. Ele era quem conduzia Deus. De tal maneira que quando ele estava na forma de homem, ele tinha que esperar para ouvir do Pai, ver o que o Pai mandava, para ele fazer. Porque ele, como homem, chegou no túmulo de Lázaro, ele chorou. Ele não podia fazer outra coisa ali, a não ser chorar e pedir. Eu sei que tu me ouve. Então, quando Deus se manifestou, ele dizia, sai para fora. Amém. Porque ele chorando era um homem, dizendo, sai para fora é Deus. É verdade. Mostrando que ele era 100% homem, 100% Deus. Mas as pessoas não sabem ver que nem o senhor falou aqui. Ver o pai no filho. O pai no filho não pode ver. Separa. Ele só pode ver duas pessoas. Porque a pessoa que tem o coração inclinado para o paganismo não tem quem possa mudar o coração dele, porque foi que Deus deu esse coração a ele. É verdade. Mas seguindo aqui na leitura, irmão, o principal opositor de Ário era Atanásio, né? Também de Alexandria. Atanásio afirmava a unidade do filho com o pai, e era uma unidade simples. É verdade. Não era uma unidade composta. A divindade de Cristo e sua existência eterna. A contenda estendeu-se a toda a igreja,
depois de Constantino haver feito tudo para solucionar a questão, sem obter êxito, convocou então um concílio de bispos, o qual se reuniu em Niceia, Bitínia, no ano 325. Atanásio, que então era apenas diácono, teve direito a falar, mas não a voto. Apesar desta circunstância, conseguiu que a maioria do concílio condenasse as doutrinas de Ário no credo de Niceia. Contudo, Ário estava politicamente bem amparado. Vê a política misturada lá, né? Que ele começaram a política desde Constantino. Isso. Porque quando Constantino se uniu com a igreja, se uniu para quê? Para introduzir a política dentro da igreja. Suas opiniões eram sustentadas por muitos membros influentes, pertencentes às classes elevadas, a de Ário, inclusive pelo filho e sucessor de Constantino. Por essa razão foi Atanásio 5 vezes exilado e o mesmo número de vezes trazido do desterro. Quando um amigo de Atanásio lhe disse: Atanásio, o mundo está contra ti, ele respondeu: assim seja, Atanásio contra o mundo. Os últimos 7 anos Atanásio passou-se em Alexandria, onde morreu no ano 373. Suas ideias, muito depois de sua morte, foram vitoriosas e aceitas por toda a igreja, tanto no Oriente como no Ocidente. Foram consubstanciadas no credo de Atanásio, que durante algum tempo se acreditava haver sido escrito por ele. Porém, mais tarde descobriu-se que outra pessoa o escreveu. E aí vem outros relatos históricos acerca dessa doutrina, que não foi só a doutrina da Trindade, mas outras doutrinas começaram a se insurgir, a se introduzir no seio da congregação cristã, como, por exemplo, tirar o batismo apostólico por imersão, que batismo é tipo de sepultamento. É verdade. Invocando-se o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o único nome que perdoa pecados, e passar a batizar as pessoas por aspersão, que é pingo d'água na cabeça, e para defender a doutrina da suposta Santíssima Trindade, passar a batizar as pessoas invocando os títulos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, baseada unicamente no versículo de Mateus 28, 19, isoladamente, né, irmão Amaro? É verdade. Isolaram Mateus 28, 19 e passaram a batizar as pessoas invocando os títulos de Deus, porque Jesus disse em nome. Ele falou o nome, não foi título não. Pai não é nome próprio, Filho não é nome próprio, Espírito Santo não é nome próprio. São títulos de uma pessoa. Como nós já falamos muitas vezes aqui, eu sou pai porque tenho filhos. Sou filho porque tenho um pai, eu tenho um espírito, mas tenho um nome. Meu nome é Luiz Carlos. E Pai, Filho e Espírito Santo, o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, meu amado irmão, é Senhor Jesus Cristo. Como Pai, Ele é Senhor sobre todos. Como Filho, Ele é Jesus que morreu por todos. Espírito Santo é Cristo em todos. Não são 3 pessoas. Eu estou falando de Efésios, capítulo 4, versículo 6. Abra sua Bíblia aí, meu amado irmão. É a palavra. Você tem então o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Saiba toda a casa de Israel. É Atos 4, irmão Amaro. Que a este Jesus, 4 e 2, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. É lá em Atos 4. Atos 4, se não me falha a memória. Há muitos Jesuses, mas Senhor e Cristo só há um. É Senhor Jesus Cristo. Então, seguindo aqui, na 4ª era da igreja, você tinha já um poder político religioso estabelecido,
um sistema religioso estabelecido, com uma hierarquia formada, depondo o Espírito Santo da igreja. Não era mais a voz do Espírito Santo, aquela voz que disse assim: apartai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu tenho projetado para eles. Não era mais o Espírito Santo guiando e dirigindo. Não havia mais o Pedro, Paulo, João. Agora era a igreja do homem. Satanás encabeçando, ungindo e criando esta monstruosidade religiosa, e passou a dominar. Roma dos imperadores decaindo, mas Roma dos papas se levantando e dominando a mente do povo. Por cerca de 1000 anos, quase 1000 anos, num período da história que a história chama de Idade Negra, Idade das Trevas. E aí chegamos na quinta era da igreja, que é a era de Sardo, Apocalipse capítulo 3. Nós temos um monge católico romano, que Deus atingiu o seu coração, abriu um clarão, e aí veio esse homem chamado Martim Lutero, trazendo a reforma protestante. Era um plano de Deus, irmão Amaro, para trazer a igreja de volta. É verdade que ali os apóstolos já tinham sido todos mortos, e ali é o grão que caiu na terra, que Jesus falou, que sim, porque nós já estamos no século XV. Na era de Lutero, que é a era de Sardo, já é o século XV, os idos de 1500, ali, né? Então os apóstolos primitivos já tinham sido há centenas de anos. Deus levanta então este homem, chamado Martim Lutero, com a reforma protestante, e trazendo a mensagem da justificação, mostrando ao povo que é pela fé que nós somos salvos, não é por obras de justiça que tenhamos feito. É porque a justiça do homem diante de Deus é como trapo de imundícia. Nós vemos isso em Isaías 65, né? 64, 65 e 6, assim, me foge da memória um pouco. Diz que tudo quanto a gente pensar que está fazendo bom diante de Deus é como trapo de imundícia. É verdade. Não é verdade? Então, temos aí o período da reforma. A reforma começado. Não foi uma ressurreição, mas uma reforma. Nem mesmo uma restauração. Porém, o grão de trigo que havia morrido ali em Niceia, e que havia apodrecido nas eras das trevas, agora brotava como verdade, significando que em algum tempo futuro, no fim da era de Laodiceia, que é esta era que nós estamos vivendo, imediatamente antes da vinda de Jesus, a igreja voltaria a ser uma noiva da semente do trigo, enquanto que o joio seria ceifado e queimado no lago de fogo. Aí, irmão Amaro, nós perguntamos: Lutero veio com a reforma, na era de Sardo, aqui a quinta era da igreja, deu uma paulada na espinha dorsal da igreja romana, deu uma paulada, é verdade, né? Atingiu ali a espinha dorsal da igreja romana, ela entrincheirou-se, o profeta disse que ela entrincheirou-se. É serpente ferida. Serpente ferida, ela entrincheirou-se. E aí vem a reforma protestante. Só que aí Lutero também se mete com política. E por que ali, irmão Luiz? Tá certo, com licença. Pois não. Ali Lutero ele não poderia trazer o trigo maduro. Sim. Ali era o broto ainda. Tinha nascido ali. Era o início. Era o início. De algo que ia tomar lugar. Pronto, tava aquele grão que
que foi plantado no tempo dos apóstolos, que Jesus disse que se o grão ficar sozinho, não pode crescer, não é verdade? Tem que morrer, né? Porque tem que morrer para dar mais fruto, né? Porque nós colocamos um grão de milho, quando chega em cima é uma espiga. Não é mais um grão, não é verdade? Muito milho. Então o que acontece? Lutero, quando vinha, e a Lutero não foi dado a autoridade de trazer a revelação das coisas que estavam ocultas desde o primeiro século, não. Que tinha que ser com o profeta desta era. É verdade. Não é verdade? Ele deu início a um processo. Porque quando o trigo nasce, ele é trigo, mas ainda não tem trigo. Não é verdade? Ele é um pé de trigo. Era o copo sendo tirado da lama. Da lama, isso. Né? Isso. A justificação pela fé é isso. É o copo, é como um copo que está na lama, sendo tirado da lama. E aí você vê, Lutero se envolve com o rei da Inglaterra, né? É verdade. Busca fortalecimento político também, se mistura. E aí o luteranismo morre. Porque quando se denomina, morre. É morte. Deus segue adiante. É verdade. E hoje você tem eles aí bebedores de cerveja, envolvidos com as coisas mundanas. Aí eu perguntei aqui, irmão Amaro, a reforma protestante. Hoje, eles estão protestando o quê? Não, eles não estão protestando, eles estão se unindo. Protestante hoje? Não, união. É ecumenismo, não é protestante, hoje é ecumenismo. Eles estão se unindo? Estão unidos. Estão unidos já? Estão unidos. Até mesmo quando eles estavam protestando, eles já estavam unidos. Porque o que foi que o Papa disse no ano 1981, na cadeia de televisão da Globo? Todas as igrejas, direto ou indiretamente, estão unidos comigo na doutrina da Trindade. E a pessoa que está unida na doutrina não é o mesmo ensinamento? É verdade. Só tem uma diferença, que nem eu já preguei uma mensagem aqui certa vez, que só tem a diferença do catolicismo para, entre aspas, o protestantismo. Só tem a diferença que lá eles estão adorando os deuses mortos e no protestantismo eles estão adorando as pessoas fazendo de Deus vivo. Entendeu? Porque o Deus vivo ele está no céu, não está na terra não. Apesar que ele enche o céu e a terra, Jeremias 23 e 23, não é verdade? É verdade. Como espírito. Mas aqui eles estão adorando a criatura. Deixou de adorar o Criador para a criatura. E outra coisa, irmão Luiz, só quem pode que se Deus quiser revelar, é quem lê, quem conhece a história da igreja. Porque não é também todo mundo que conhece a história da igreja que é revelado, não. Porque eles ficam com a letra, mas não sabem o que é que está por trás da letra e não sabe como é que aquelas engrenagens ela funciona. Porque só quem sabe que a engrenagem da história da igreja funciona é o Espírito de Cristo. É. Porque se não fosse o Espírito de Cristo que revelasse para mostrar como é que as engrenagens elas fazem, os teólogos eles sabem de tudo isso que nós estamos sabe de cor e salteado de toda a história da igreja, mas ele não tem revelação de, portanto, o que foi que eles fizeram? Tomaram o doutor para si, com as suas próprias concupiscências, não é verdade? Se eles fossem revelados, ele estava aconselhando a igreja, que ele não pode aconselhar porque a teologia saiu da igreja católica. Ele não pode aconselhar porque aquilo foi uma arma secreta que estava com Satanás para detonar aquela bomba dentro do meio das pessoas que queriam acertarem. É verdade. Porque o que acontece? Eles não podem pregar contra o batismo. Por que ele não pode pregar contra o batismo? Mas na história da igreja não está mostrando que para eles batizarem dessa maneira
foi preciso ele criar 3 trindades e só uma que subsistiu. E só se subsistiu essa doutrina porque tomaram os ofícios de um único Deus repartindo em 3 pessoas. Que o judeu ele não crê. Que São João 4:22 diz que a salvação vem dos judeus. É verdade. Não é verdade? Nós temos que ter a mesma fé de Abraão. Abraão nunca creu em 3 pessoas. E os judeus também não. E outra coisa, a própria mentalidade, vou dizer logo, a mentalidade diz que quem crê em mais de um Deus na divindade, ele é pagão, não é cristão. É verdade. Porque Deus é único, não é trino. E foi Babilônia. Foi Babilônia. Que trouxe isso. Porque a primeira trindade, veja, a primeira trindade foi criada, todas elas foi criada pelo paganismo. Sim, não é verdade? Sim. Porque Deus não é trino, Deus é único. E Pai, Filho e Espírito Santo não é uma trindade. É ofício de um Deus. São 3 ofícios de um Deus. Nós sabemos que Deus para ser completo tem que ser Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque ele sendo Espírito não tinha carne. Não, como Jesus disse em São Lucas, né? 24 e 39, né? 24 e 39. Veja que o Espírito não tem carne nem osso, como você vê. Então ele tinha que ter carne e osso, porque quando ele fez o homem à sua imagem, ele veio também ser, ele fez o homem à sua imagem, e o próprio Deus quis vir ser a imagem do homem também. Sim. Hebreus capítulo 12, versículo 14, assim como o homem participa da carne e do sangue, ele também quis participar. Então, veja que Satanás se esforçou, mas ele não teve êxito. Porque aí os cristãos não iriam cair. Porque a primeira trindade ele criou como? A primeira trindade foi composta de 3 deuses. Tá vendo? Vê que é 3, não é 1. Deus é 1. E deuses é mais. 3 deuses. Que eles colocaram a primeira trindade, foi Júpiter, Marte e Quirino, não é verdade? Isso passou um tempo, aquilo não dava para os cristãos crer em astro, porque astro não é Deus, foi criado por Deus, não é verdade? Sim. Aí ele veio com a segunda trindade, mostrando Júpiter, Juno e Minerva. Já botou a mulher no meio aí. Já botou a mulher no meio, tipificando a Maria, né? Sim. Que Maria só teve... Qual foi o plano de Maria? Maria teve plano, na salvação ela não teve nenhum plano, porque Jesus não pisou no lagar da ira do Todo-Poderoso com Maria, não. Ele pisou sozinho. É verdade. E Maria... ela foi escolhida por causa da simplicidade, porque a simplicidade já veio desde o princípio, não é verdade? Porque Deus é simples, primeiro ele fala, para depois vir a existência, e depois quando ele teve desejo de participar da mesma coisa, ele tinha que cumprir toda a sua palavra. Ele é o nosso parente, Jesus não é o nosso parente redentor, e para ele ser nosso parente redentor, ele tinha que nascer de uma mulher. Sim. Do nascimento vaginal, não é verdade? Virginal. Veio no nascimento comum, como nós, não é verdade? Então o que acontece? Acontece que Maria não se tornou uma santa porque teve Jesus, não. Ela foi mãe de um santo, que veio do seu ventre, que foi gerado no seu ventre, por causa de que ela não duvidou. E depois ela teve mais filhos, né? Depois teve mais filhos, não é verdade? Tem como negar isso? Não, porque ela não poderia. A Bíblia fala dos irmãos de Jesus. Santa Maria, não. Porque a Bíblia diz que todos quanto foram nascidos através do sexo é pecador. Não é verdade? É verdade. É pecador. Maria era pecadora como eu e qualquer outro nasceu da mesma maneira que Maria nasceu. Agora sabe o que é que acontece? Maria, ela tá esperando pelo aquele grande dia
Por quê? Porque ela foi cheia do Espírito Santo. Amém. Porque se ela não tivesse subido para Pentecoste, não tivesse sido cheia do Espírito Santo, não tivesse recebido o Espírito Santo, ela não era ela não chegava não. Porque a Bíblia mostra em Atos dos Apóstolos, ela era uma crente. Ela era uma crente. Entendeu? E Deus viu desde antes da fundação do mundo. Do mundo, ele já tinha preparado. Isaías profetizou acerca da Virgem 700 e tantos anos antes, né? É verdade. E então o que tinha que chegar lá. Tinha que chegar de todas as maneiras, porque todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, irmão, Deus já viu antes já viu desde o princípio. Não é verdade? Amém. Que nem o senhor acabou de falar aí. Até o nome foi escrito no livro da vida, antes de nós estar aqui hoje, irmão, já voltando para casa, que está chegando o tempo de nós voltar para casa. Ele já sabia que nós ia acertar com o caminho, porque só o povo, Isaías 52:6. Só o povo de Deus é quem conhece o nome. Amém. O meu povo conhecerá o meu nome. Aleluia. É povo de Deus. Amém, é verdade. Não é por acaso que nós estamos aqui lutando com a fera não, irmão. É verdade. Porque se o povo se submetesse a Deus, irmão, ele receberia o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que somos chamados de povos escolhidos, é um pequeno rebanho. Tem pessoas que querem acertar, mas não tem nome escrito no livro da vida. Jesus é pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para eles, para os que vão se perderem, não é verdade? Ninguém quer ir pro inferno não, irmão. Agora, sabe o que é que acontece? Que Jesus dá oportunidade a todos. Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas ele sabe que o homem tem o coração obstinado. Irmão, como é que a pessoa vê o que está sendo ensinado aqui, o que está sendo pregado aqui, e a pessoa tem isso como doutrina de demônio, como dizem por aí, irmão? A pessoa mostrando todas as coisas. Mostra, irmão, quando nós dizemos que essa doutrina da Trindade não é de Deus, porque é do diabo. E a Bíblia nos mostra isso. Quando a gente diz que o batismo invocando os títulos, porque não é para invocar o título, é o nome. É o nome. Por quê? Por que é que o povo está invocando? Porque são pagãos. Porque, olha, que nem nós lemos aqui na história da igreja, foram 3 trindades. A única que subsistiu foi botando Jesus de isca. Porque Jesus, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Ele bota a isca para pegar os bestas, entendeu? Ô, irmão Amaro, as pessoas dizem Pai, Filho e Espírito Santo, e formam 3 deuses. O que é o Pai? Pai é o que gera. Amém. E qual é a forma do Pai? É Espírito. É Espírito. E ele é santo. É santo. Então o Espírito Santo é o Pai. É o Pai. Jesus. Não há 2 pais. Não pode. Olha, irmão, não pode. Ninguém pode chamar Jesus de segunda pessoa. Porque a pessoa chamou Jesus de segunda pessoa, tá dizendo que Deus é uma pessoa e Jesus é outra pessoa. Porque só tem uma pessoa na divindade. É um só corpo. Amém. É um só corpo. Então o que acontece? Acontece que a Bíblia já nos relata, se a Bíblia é a palavra de Deus, eu vou crer na palavra. Amém. A Bíblia diz que Jesus é Pai, ele é Filho, ele é Espírito. Porque ele foi quem fez o mundo. Quem fez o mundo foi o grande Espírito que enche o céu e a terra. Amém. Não é verdade? Nós vimos lá no Evangelho de João, capítulo 1. E vimos também na carta do apóstolo São João, primeira carta, capítulo 1, a partir do versículo 1, o verbo, que nós apalpamos, comemos, bebemos com ele, o verbo que estava com o Pai. Quando chega lá em Isaías, ele diz que ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito. Eis que o menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome é maravilhoso. Olha o que ele é. Maravilhoso. Deus forte. Ele é Pai da eternidade, ele é eterno. Amém. Não teve princípio nem fim. Ele é Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando nasce o menino tem que tomar um nome. É por isso que ele não tinha nome no Velho Testamento. Não é verdade? O menino conhecerá o meu nome. É verdade. Foi um nome dado entre os homens e não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. E que é esse nome? Senhor Jesus Cristo.
Na verdade, é Emmanuel, que é Deus conosco. Amém. Não é verdade? Aquilo que ele é. Aquilo que ele é. Muito bem, amado irmão ouvinte, nós vamos ouvir uma melodia e depois estaremos voltando. Você pode ligar aqui para nós, 3462-0147, fazer o seu pedido de oração ou a sua pergunta acerca da nossa fé. Vamos ouvir uma melodia. Isso que nós estamos pregando é onde Babilônia cai, é onde Babilônia ela cai e o mistério da piedade ele é esclarecido. Ministério aqui foi autenticado por Deus. Foram numerosas visões, sinais procedentes dos céus. Os grandes mistérios foram revelados. Ouvimos dos lábios seus. Os grandes mistérios foram revelados, ouvimos dos lábios seus. O homem vidente já foi, a sua mensagem ficou, reviveu em nós a semente, fez o que Deus lhe mandou, partiu para Cristo após a conclusão e tudo ele restaurou. Partiu para Cristo após a conclusão e tudo ele restaurou. A sua mensagem nos chama pra perto de Deus estar. Aquele que o trouxe e o levou é o mesmo que vai voltar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. Agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando. Então, irmãos, seguindo aqui no nosso assunto, nós estamos falando sobre a queda de Babilônia, sobre essa mulher aqui de Apocalipse, capítulo 17, versos 4, 5, 6, e também essa queda da Babilônia. E a gente vem mostrando através da história, e estamos falando, já estamos na quinta era da igreja, que é a era de Sardo, e aí na história lá no século XV, lá pelos idos de 1500, quando Deus levantou um homem chamado Martim Lutero para trazer a reforma protestante. E aí nós estamos perguntando, aí vamos continuar perguntando, protestantes. Protestante é aquele que protesta, que não está de acordo, que não está conformado com alguma coisa. E Lutero foi tido como um protestante, né? A sua reforma foi tida como uma reforma protestante, porque ele não estava de acordo com aqueles ensinamentos, aquela postura, aquela conduta do poder religioso dominante ali da sua época. Então ele protestou
pregou 95 teses ali na Catedral de Wittenberg, ali na Alemanha. E ele foi contrário à Igreja Romana. A Igreja Romana, meu amado irmão, ela estava mercadejando a fé. Isso sou eu que estou dizendo não, meu amado ouvinte, é a história. Está lá na história, nos anais da história. Você vai para Apocalipse capítulo 6, quando Satanás estava montado no cavalo preto, ali tipifica aquele cavalo preto, tipifica justamente a era das trevas. Das trevas, amém, é verdade. A idade das trevas, que é um período da história. Isso. E que o poder dominante, o poder religioso, estava mercadejando a fé. Estava com a balança na mão. Estava com a balança na mão, uma medida de trigo por um dinheiro, uma medida de cevada por outro dinheiro. Aquilo está tipificando um período negro, religioso, que o mundo passou, e que a igreja estava comercializando a fé, vendendo indulgências, vendendo os santinhos. A penitência, quem tinha dinheiro era indulgência, quem não tinha pagava com penitência. Indulgências eram justamente certificados de salvação. Você comprava a sua salvação, o seu lugarzinho lá no purgatório, era absolvido do purgatório. Era absolvido, é verdade. O que acontece então? Lutero estava contra, protestou contra as coisas erradas lá da Igreja Romana. Apesar que ele não era o revelador, que ele saiu ainda com toda a baboseira. Ele era um reformador. Era um reformador. Agora eu quero perguntar de novo. Hoje, os protestantes, irmão Amaro, estão protestando de quê ou o quê? O que é que eles estão protestando? Eles estão protestando, está dizendo que ainda está pouco que a igreja romana está fazendo. Como é que está protestando? Está apoiando, né, protestando. As mulheres estão aí com o cabelo cortado. E falam em línguas. É verdade. Os olhos pintados, feito gatas. É verdade. Né? A cara toda rebocada com as maquiagens. Cabelo cortado. Unhas pintadas, usando roupa de homem. Mulheres pregadoras. Homens bebedores de cerveja, de uísque. Misturado com política. Todo tipo de perversão, a música toda pervertida, tem samba evangélico, tem rap evangélico, tudo. Olha, irmão, o irmão Brana pregou uma mensagem intitulada A Invasão dos Estados Unidos. Ele está falando de demônios. É espíritos, é protestador que operou dos filhos da desobediência. Pois é. Exportou demônios, o mundo. Olha, meu irmão, isso é na Bíblia, é Apocalipse quanto, irmão? 19? Foram 200 milhões de demônios ali depois da Segunda Guerra Mundial. 200 milhões de demônios, especialistas, 9, né? Que veio sobre a Terra. Veja, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou numa condição terrível, moralmente falando, irmão. A ciência se multiplicou de uma forma tremenda, saiu da carroça para o carro, do carro para o avião, para o supersônico e agora foi na Lua. Os astronautas, a ciência se multiplicou de uma forma tremenda. Foi depois lá da Segunda Guerra Mundial, 1945, que se estabeleceu o Concílio Mundial de Igrejas. O período da era foi 1945. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, você tem o Conselho, eles chamavam de Conselho Mundial de Igrejas, ali. Né? Protestantes, não pode se chamar de protestante evangélico. Como um protestante, se está tudo misturado, está tudo dominado, né, irmão? Tem até uma música que diz assim. Tá tudo dominado. Está tudo dominado.
tudo dominado, a santidade não é mais pregada. Está tudo misturado, é uma lambança só. Agora, Lutero protestou contra este poder dominante, religioso. Então, Babilônia, meu amado irmão, não é aquela Babilônia de Nabucodonosor, Babilônia que aparece aqui no Novo Testamento e que caiu. É um poder religioso, um sistema dominante. Babilônia do passado, lá de Nabucodonosor, dominou o mundo. Trouxe o paganismo para o mundo. Trouxe o politeísmo para o mundo, que é a adoração de várias divindades. E você vê Babilônia aparecendo aqui no Novo Testamento. É um poder religioso que trouxe para o cristianismo o politeísmo, a adoração de várias divindades. E aí adora os santos, é uma santolatria terrível, uma idolatria terrível, repartiu Deus em 3 personalidades distintas. O dicionário da língua portuguesa lá no Aurélio vai nos dizer que trindade quer dizer divindade tríplice das religiões pagãs. É paganismo crer em trindade, meu amado irmão. Crer que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E até oram assim, quando Jesus disse que deve orar no nome dEle. Tudo que pedires em meu nome crendo. E aí tem pregadores que terminam a oração. Nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a coisa é no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a família no céu e na terra toma este nome. Os sacerdotes ali no livro de Atos, o problema deles todos com os discípulos era acerca do nome. Eles diziam assim: não fale mais neste nome, nós não queremos ouvir mais este nome aqui. O problema todo é o nome. Mas nós amamos este nome, o nome Aleluia. Precioso, maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado ouvinte, esta Babilônia aqui é o poder religioso dominante dos nossos dias, que tem o protestantismo de um lado e o catolicismo do outro. É um conglomerado, é um sistema organizado dos homens. E este sistema tem o poder político e tem o poder das armas. Esse sistema tem o poder das armas porque ele está influenciando as mentes dos reis, dos presidentes. Então tem o poder das armas. E chegará um momento que nós não poderemos mais pregar estas coisas. Somente quem tem a marca da besta. Besta na Bíblia, meu amado, não é um bicho feio. Besta na Bíblia aponta para poder, para autoridade. Aqueles cavalos lá do Apocalipse 6, aqueles cavalos de Apocalipse capítulo 6, aquilo ali aponta para poder, autoridade. Então, chegará um momento que nós não poderemos mais pregar estas coisas assim abertamente, se não estivermos com a marca desta besta, se não estivermos de acordo com este sistema dominante. Nós não podemos mais pregar aqui que há um só Deus e Pai de todos, conforme está escrito em Efésios capítulo 4, verso 6. Nós não podemos mais pregar que está errado você, minha irmã, subir no púlpito e se pôr como uma pregadora, como uma pastora. Jesus nunca ordenou a uma mulher ser uma pastora. Leia a Bíblia, você não vê isso nas escrituras, irmã Mara. Agora toda mulher de pastor é pastora agora. Mas toda agora. Mas sabe o que acontece, irmão Luiz?
Olha, a filha se torna mais degradante que a mãe. Porque hoje se for, o povo deveria crer mais hoje na igreja católica do que nas igrejas chamadas evangélicas. Porque eu nunca vi uma mulher em cima lá do palanque do padre, do altar do padre, pregando para homem. Pois é. Então, meu amado ouvinte, chegará um momento que nós não poderemos mais pregar estas coisas aqui, abertamente, porque o poder dominante, o poder religioso, não permitirá mais. Não permitirá, porque ele tem o poder das armas. E tem influência nas câmeras, no Senado. Vão estabelecer leis. Nós seremos perseguidos. Nossas congregações serão fechadas. E por que isto? Porque este poder, ele tem sede de sangue. A Bíblia diz que ela é assassina. Esse sistema religioso, ele é assassino. Os protestantes também mataram muitos. É verdade, é. Mataram muitos. Lá na Irlanda, eles vivem em brigas e matam e morrem. Agora deu uma acalmada a mais. Esse sistema, ele tem gosto de sangue na boca. Por isso que a Bíblia diz que ela está embriagada do sangue dos santos. Aprenda, meu ouvinte, mulher na Bíblia é tipo de igreja. E esta mulher, ela tem um nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, das abominações, porque ela está aqui com o nome de Babilônia, porque trouxe o paganismo para dentro do cristianismo, trouxe o politeísmo, a adoração a várias divindades. Mas os cristãos primitivos nunca creram em mais de uma divindade, nunca creram em trindade, nunca. Os judeus, não vá com história de trindade para um judeu que ele não vai crer nisto. Chama logo de pagão. É paganismo. Pagão. E a Bíblia diz, meu amado irmão, leia na sua Bíblia aí, abra sua Bíblia aí, irmão, em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 9. Paulo vai nos ensinar que nós somos benditos no crente Abraão. Veja aí sua Bíblia, só que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Abraão foi um que creu em um único Deus. E este sistema religioso dominante, esta Babilônia, foi quem trouxe o politeísmo, foi quem trouxe o paganismo para dentro do cristianismo, trouxe o Natal para dentro do cristianismo, estabelecendo 25 de dezembro como o nascimento do Filho de Deus. Isso é romanismo. Lá em Roma se comemorava a adoração ao Deus Sol. Entre 21 e 26 de dezembro tinha essa festa pagã lá, a adoração ao Deus Sol. Como eles não podiam trazer dessa forma para o cristianismo, colocaram 25 de dezembro como o Natal, o nascimento do Filho de Deus, e colocou isso na mente do povo. Quando Jesus nunca nasceu em dezembro. Jesus é o Cordeiro, os cordeiros nascem entre março e abril. Maria recebeu a visita do anjo, a Bíblia, recebeu a visita do anjo no mês 6. É porque esse sistema dominante trouxe estas coisas para dentro do cristianismo, trouxe a santolatria, trouxe a mariolatria. E ele chegou a dizer: tudo com Jesus, nada sem Maria. Isso é um absurdo. É um absurdo. A Bíblia fala dessas coisas lá em Isaías 45, ou 44, se me falha a memória, acerca desses deuses que não falam, nem tem, do andor, dessas procissões que são feitas. Nada sabe aqueles que levam procissão. Não é? 44 e 20. Então, meu amado ouvinte,
Esse sistema religioso é um sistema caído. Caiu. Virou coito de demônios. Está caído. A igreja chamada cristã, a cristandade, está caída, decaiu, está no chão moralmente falando, espiritualmente falando. O cristianismo dos nossos dias não é o cristianismo dos dias do apóstolo Paulo. E a igreja está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20, está escrito assim: meu amado ouvinte, arrependa-se dos seus pecados. Se você quiser se arrepender e ligar aqui para nós e ser batizado por imersão nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos teus pecados, ligue para nós teremos o prazer de marcar o teu batismo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, arrependa-se. Ouça a voz deste anjo de Apocalipse 18, verso 4. Ele está bradando ali: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Ouça essa voz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ouvir uma melodia e estaremos entrando em oração, lembrando da irmã Patrícia e família que ligou aqui para nós. A irmã Patrícia deseja receber literatura de volta à palavra original, e nós vamos ter o prazer de trazer aqui para a rádio a literatura, viu, irmã Patrícia? E a senhora pode pegar aqui na rádio. Na próxima sexta-feira, se Deus permitir, nós traremos e deixaremos o aviso para a irmã vir pegar aqui. Nós vamos ouvir a melodia. E ainda há tempo de você ligar, 34620147, fazer o seu pedido de oração, e estaremos orando em nome do Senhor Jesus. Bom Deus, aqui estou, de joelhos a clamar. Vem encher do Espírito este pobre coração, pois sozinho nada sou, eu preciso tanto que tu venhas me encher do Espírito Santo. Sobre nós o seu amor. Nós estamos aqui, Senhor, Aleluia. não é porque queremos. Nós estamos aqui porque o Senhor já tinha visto esta bravura nos nossos corações, para ver se conseguimos tirar alguém que está destinado à morte, que está na beira do abismo. Ó meu Deus, através da palavra, porque a palavra é o próprio Deus. Nós só temos simplesmente que pronunciar, porque se o Senhor não quisesse que o homem pronunciasse, o Senhor ia usar o vento, o Senhor ia usar o barulho das empoladas ondas que rola no mar.
As pessoas iam para a beira da praia para ouvir o Senhor falar. Aleluia. Mas como o Senhor fez o homem à tua imagem e semelhança, Meu Deus. justificou, santificou e encheu com o Espírito Santo Amém. para falar o que nós temos falado. Meu Deus, pela Nós graça. temos esse privilégio também, Pai, Misericórdia do Senhor. de através deste grande Espírito que enche o céu e a terra, que fez todas as coisas e nos sustenta com vida. Amém, Senhor. Nós expulsamos e repreendemos toda a enfermidade, Em nome de Jesus Cristo. tudo quanto é difícil para o homem, o Senhor fazer na tua simplicidade, Oh, no Deus. abrir e no fechar dos olhos. Sim, meu Deus abençoe todos aqueles que ouviram Abençoa o povo. essa palavra, essa mensagem que foi Estende pregada suas mãos nessa de graça. noite. Foi um longo período, Senhor, porque não precisa tanto para a pessoa se arrepender. É Meu simplesmente a pessoa crer. Ó Deus bendito, que o Aleluia. Senhor possa verdadeiramente ter trazido nesta noite ovelhas que estão desgarradas sem saber onde é que está o pasto sem carrapato, Sim. onde está o pasto sem doença para trazer catarro às ovelhas, mas que traga vida e vida com abundância. Sim, meu Deus. Portanto, Pai, esse é o teu aprisco, Senhor amado, que é a tua palavra, Sim. e nós estamos vivendo por ela. Agora também, Senhor amado, nos leva em paz, protegido e guardado pelo Senhor debaixo da tua sombra protetora. É por isso que nós te agradecemos e te bendizemos para a tua glória, honra e louvor do teu santo nome. Amém. Amém. E declaramos as pessoas que pediram por saúde, que sejam curadas. E as pessoas que estão com problemas que não podem ser resolvidos, que o Senhor mostre, Senhor amado, qual é a válvula de escape, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Muito bem, amado irmão ouvinte, pela graça de Deus, estamos chegando ao final dessa programação de A Mensagem do Entardecer. Você vai ficar agora com o programa Fé para Vencer, com o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Uma mensagem abalizada, uma mensagem de Deus ao seu favor. Fé para Vencer está no ar toda sexta-feira, de 23h30 às 0 horas. Domingo para segunda, segunda para terça e terça para quarta, de 0 hora a 1 hora da manhã. Você sintoniza esta emissora amiga em Fé para Vencer. Domingo para segunda, segunda para terça e terça para quarta, você tem Fé para Vencer. E também de 23h30 às 0 horas, você tem aqui essa programação abençoada. E o programa Palavras, de 20 às 22, com o pastor irmão Amaro, você tem toda sexta-feira, de 20 às 22 horas. E a Mensagem do Entardecer, de 22 às 23h30. E seguindo aí com Fé para Vencer. Se você deseja entrar em contato conosco, nós temos o nosso site à sua disposição para você deixar sua mensagem. www.amensagemdoentardecer.com.br amensagemdoentardecer.com.br. Ali você tem os nossos artigos, você tem os nossos vídeos de hinos, hinos espirituais, você tem pregações. E também você pode deixar o recado para nós. Você pode também assistir os cultos da igreja de Goiânia, Goiás, onde está o pastor Joaquim Gonçalves, acessando a página www.apalavraoriginal.org.br apalavraoriginal.org.br. Também você pode ligar para nós pelo número 3343-2548, 3343-2548, você pode fazer o seu pedido de literatura De Volta à Palavra Original. Nós teremos o prazer de te enviar gratuitamente literatura De Volta à Palavra Original. Ou se você deseja pedir o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, nós teremos o prazer de te batizar. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.
Termina agora a mensagem do entardecer.